Boa tarde a todos. Vamos começar a terceira mesa sobre realidade aumentada na ortopedia. O tópico que a gente vai falar agora, primeiramente, é fratura de pelve acetábulo, precisão e segurança com navegação cirúrgica. Meu nome é Gustavo Tadeu Sanches. Esses são meus conflitos de interesse. Quando a gente vê uma imagem dessa, primeiramente a gente pergunta quem foi o motorista habilidoso. É um grande desafio. Será que todos que estão aqui conseguiriam fazer uma baliza como essa? Se a gente voltar lá atrás na autoescola, tem algumas manhas que a gente pode seguir, mas será que seguindo essas manhas a gente vai conseguir, com certeza, ter o mesmo resultado em todas as vezes que a gente tentar praticar, mesmo um carro maior, um carro menor ou uma baliza diferente? O que a gente sabe é que, às vezes, a gente não consegue o sucesso, né? Às vezes a gente tem alguma falha. E, para isso, hoje a gente tem algumas coisas novas. A gente tem sensores, câmeras de RES. Essas mesmas câmeras, elas podem ser maiores, elas podem te dar mais visões, a gente tem tecnologia que nos ajuda. Elas podem, inclusive, projetar aonde o carro está indo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala em ortopedia, quando a gente fala em tecnologia na ortopedia, muitas vezes a gente pensa, pô, mas eu sei o que fazer, eu faço isso há muitos anos. O que essa tecnologia vai me ajudar? Então é isso que a gente vai tentar entender. Quais são os desafios da fixação percutânea, os avanços que a tecnologia está nos ajudando na cirurgia do trauma, quais são os targets da cirurgia navegada e os resultados que a gente tem na literatura até o momento. Essa é uma paciente de 94 anos, feminina, teve uma queda ao solo e tem uma dor forte na região posterior da pelve. Fazendo os exames tomográficos, a gente vê uma fratura posterior no sacro, fratura no ramo, sem desvio nenhum, mas ao a gente observar a estabilidade dessa fratura, ela é uma fratura instável, é uma fratura que ela pode vir a desviar e ter um tratamento um pouco mais complexo. Foi optado o tratamento cirúrgico para essa paciente. Eu mesmo fiz essa cirurgia. Inicialmente, a gente fez a fixação, senti o tempo todo a fixação do fio em osso, né? E a hora que a gente foi checar com uma tomografia intraoperatória, o parafuso de S2, ele não estava dentro do sacro, conforme eu achei que estava mesmo tendo checado pela escopia, que é o tradicional, que é a cartilha da baliza, né? Então, falhei. O que a gente fez? Tiramos a tomografia intraoperatória, reposicionamos, fizemos uma nova checagem e, por fim, a gente tinha as imagens com os parafusos bem posicionados de forma segura e correta. Tá? Então, o que a gente tem como desafio? A anatomia da região já é uma anatomia peculiar e muitas vezes com dismorfismos que a gente precisa encarar. Essa cirurgia é uma cirurgia muito operador dependente, tempo de tempo, qualidade ou mesmo de resultado e posicionamento dos parafusos. A falta de precisão ela pode levar a incorrer em riscos significativos tanto para o médico quanto para o paciente. Além disso, a gente tem estruturas extremamente delicadas e muito próximas aos corredores de segurança. Se eu tiver algum erro desse segurança, sair um pouco desse corredor de segurança, eu posso danificar qualquer uma dessas estruturas. Voltando para a cartilha, a gente tem sim uma cartilha de como fazer. Então, o ideal é que a gente fique dentro desse círculo azul, fuja dos nervos. Lógico, quando eu tenho uma pelve dismórfica, eu preciso também modificar esses corredores de segurança. Quando eu estou fazendo a fixação em S2, eu também tenho outras regras que eu tenho que usar. É um parafuso um pouco mais horizontal. E sempre é importante a gente checar o perfil. Se a gente for ver lá, meu primeiro parafuso de S2, ele estava no ponto vermelho, quando ele deveria estar ou no marrom ou posterior ao vermelho, né? Então, não foi seguido exatamente a cartilha conforme a gente achou que tinha seguido. Isso poderia ter incorrido numa lesão de outra estrutura. Aqui já é um outro caso, que a gente conseguiu fazer uma fixação segura, sem nenhuma ajuda de tecnologia, e é possível sim fazer. Ninguém está falando que agora o mundo mudou e a gente não pode mais fazer. No entanto, a gente está caminhando para a segurança, né? Esse é um caso que um colega meu operou, é um colega bom, habilidoso, e, no entanto, quando a gente foi vendo as imagens, isso é uma tomografia pós-operatória, o paciente tinha queixa de dor neuropática, foi fazer uma tomografia pós-operatória, a gente encontrou essa imagem que é extremamente infeliz, né? Precisou ser operado esse paciente. Então, quais são as tecnologias do trauma que podem nos ajudar? Hoje a gente vai basicamente falar em tomografia intraoperatória e navegação. A tomografia ela pode nos ajudar, inclusive, não, além da segurança, na qualidade da redução. Então, aquela redução que eu acho que está bacana na escopia, muitas vezes não está bacana e vai resultar num resultado não tão bom e não tão duradouro. Eu posso, durante a cirurgia, simplesmente retirar a fixação provisória e fazer uma nova tentativa de redução. Já a navegação, ela vai te dar uma maior acurácia, ela vai pegar imagens 2D e te transformar em 3D, mas ainda é dependente do cirurgião. Por quê? Porque ela projeta o caminho do seu parafuso e você precisa calibrar isso.
De forma nenhuma ela vai operar por você, não é um robô no caso. Tá? Os targets da cirurgia navegada, então, é aumentar a reprodutibilidade, maior precisão, trazer uma recuperação precoce, uma menor radiação para o cirurgião, para todos que estão envolvidos na cirurgia, e, obviamente, tentar uma redução de custos, queira numa duração de implantes, quando a gente fala em prótese, uma economia de processos, quando a gente fala em esterilização, e principalmente redução de complicações e mesmo ganhar tempo de aula. Quando a gente vai por aí, a gente vê que a tomografia intraoperatória, ela sim é possível, e ela tem uma acurácia interessante, tanto para a segurança, quanto para o menor tempo cirúrgico. E ela diminui também bastante o índice de radiação quando comparado ao C-arm. Esse é mais um caso, uma paciente de 88 anos, ela tem uma fratura mínima sem desvio e, neste caso, uma fratura estável. Mas é uma paciente de 88 anos, foi tentar o tratamento conservador, ela não conseguiu sequer ir embora do hospital. Esses pacientes, normalmente, a gente deixaria ele acamado por causa da dor, em uso de opioide. 88 anos, se fosse um fêmur, a gente estaria falando de operar para melhorar a dor e melhorar a mobilidade. E por que não fazer isso na bacia também? Foi optado para esse paciente fazer a fixação também como uma forma de tratamento álgico. Foi optado pelo uso do tomógrafo intraoperatório e da navegação. Como que funciona? A gente primeiro precisa fazer a ferragem, estão colocando na tomografia com as caras, e ela vai reconstruir, ela vai direcionar o parafuso. Então, a partir daí, eu sei aonde que eu estou mirando e eu consigo acompanhando a projeção da minha imagem em vários cortes, tanto axial, quanto conal, quanto sagital, isso simultaneamente. A nossa agressividade ela é mínima. Foram 2 cortes, uma paciente que, sem dúvida nenhuma, se beneficiou e usou muito menos opioide do que usaria em mobilidade alta precoce. Esse é o resultado final. A cirurgia é uma cirurgia muito rápida. É claro que tem uma curva de aprendizado, mas depois que você passa essa curva de aprendizado, nenhuma, ela ganha muito tempo. Tá? A gente tem, sim, que o uso da navegação, ele aumenta a acurácia da fixação dos parafusos, sem dúvida nenhuma. Mais um caso, paciente de 92 anos, dessa vez ela tem uma fratura periprotética no acetábulo. Aqui a gente primeiro ficou em dúvida se ele tinha uma sutura ou não, e se valia ou não a fixação. O paciente tinha bastante dor também, imobilidade no leito, a gente levou para o centro cirúrgico, tinha a equipe preparada para fazer tanto a fixação quanto a revisão, testamos a estabilidade do componente, felizmente estava estável, só que a gente tem todo o desafio de fazer uma fixação sem desviar o componente. Então a gente fez o teste antes dos posicionamentos que a gente queria, a gente descobriu que o posicionamento que a gente gostaria não seria possível, tivemos que alterar esse posicionamento. Isso aqui é só uma imagem do tomógrafo intraoperatório sendo realizado. E aqui são as imagens já do fio sendo posicionado nos corredores de segurança, respeitando o componente acetabular. A imagem do pós-operatório, então a gente tem a fixação realizada, a gente teve que mudar o tamanho do parafuso anterógrado ali da coluna anterior, e a gente conseguiu fazer a fixação de forma segura, sem movimentar o componente acetabular e sem causar nenhum problema em relação à segurança da paciente. Primeiro pós-operatório da paciente, na verdade isso aqui é no mesmo dia, ela já tem o tomógrafo, aumenta a pressão, aumento dos parafusos e reduz o risco. Os desafios que a gente tem para superar, sem dúvida nenhuma, custo inicial, tanto da aquisição como do treinamento. O treinamento, a curva inicial acaba sendo um pouco maior, né, para a gente aprender a tecnologia, mas depois inverte isso. A curva de aprendizado da cirurgia acaba sendo menor. A gente precisa ainda justificar as fontes pagadoras, esse tal investidura nenhuma, a gente tem sim como agregar maior precisão e previsibilidade, maior segurança para todos, não só o paciente, menor radiação, menor tempo cirúrgico, uma curva de aprendizado menor da cirurgia, mas ela não reduz a fratura. A gente ainda precisa valorizar a redução e sempre fazer parte dos próximos passos para a gente continuar evoluindo. Então, eu gostaria de chamar o Bato para fazer sobre o próximo tema.
Obrigado, Gustavo, pela introdução. Vamos seguir, então, com a nossa aula, que é a realidade aumentada na ortopedia. Meu nome é Bruno, falo do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada de Jaraguá do Sul. Gostaria de agradecer ao Oswaldo e toda a equipe do Summit por esse convite. O evento está maravilhoso, estamos acompanhando já a sala de ortopedia desde o início da tarde, e está muito legal mesmo. Eu tenho um disclosure, tenho um conflito de interesses, que depois, no final dessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E os objetivos dessa aula são mostrar exemplos de realidade aumentada e virtual na ortopedia, como a gente pode utilizar isso para ensino, capacitação, discussão, sobre uso real em cirurgia e também o futuro. A gente vai trazer um pouquinho a mais, não digo a mais, mas complementar um pouco a aula do Nicola, que há uma hora atrás passou um pouco sobre para vocês. Isso o Nicola já comentou, eu vou trazer um outro exemplo de definições do que é realidade virtual, realidade aumentada. Realidade virtual é aquele ambiente totalmente virtual, aquele ambiente de videogame, onde você está totalmente imerso, e esse é um exemplo de um software de realidade virtual, da Osso VR. E a realidade aumentada, que a gente está chamando hoje de metaverso, ou dentro da ortopedia, de ortoverso ou ortoverse, é o uso dessas tecnologias 3D com a verdade, né? Com o mundo real. Então, a gente está trazendo o mundo dos games, o mundo do 3D dos games para o mundo real. A gente consegue fazer isso de forma simples e grátis? A resposta é sim, com um pedaço de papel, com um smartphone dobrado, a gente consegue fazer. Então, aqui um exemplo de um planejamento de uma prótese total de ombro, uma prótese reversa de ombro, que a gente está vendo na tela do nosso celular, com uma folha de papel. Então, a gente consegue fazer, avaliar esse planejamento completo. A gente consegue fazer também a avaliação, por exemplo, de uma fratura. Aqui vocês estão vendo uma fratura de clavícula, onde a gente, com uma folha de papel, a gente consegue fazer esse tipo de realidade aumentada. A gente pode dar um passo além, pegar essa mesma folha de papel e dobrar num formato de um cubo. Daí a gente tem um objeto tridimensional que também pode ser utilizado para fazer, por exemplo, uma demonstração de um planejamento cirúrgico. A gente tem utilizado isso nas aulas de anatomia do curso de medicina. Então, esse aqui é um exemplo. E o mais interessante é que esses são pacientes reais. Então, são modelos reais tirados de tomografia. Tem uma vértebra L3 real, é um pé real. Então, se você tivesse uma fratura, seria uma fratura de um paciente real. Então, são modelos reais que a gente importa para essa plataforma 3D e qualquer um pode fazer o uso. A gente pode levar isso para um planejamento cirúrgico, por exemplo, antes de uma cirurgia, o mesmo cubo com um smartphone, ou então para uma sala de cirurgia, um caso de trauma, aqui uma fratura de úmero proximal, que a gente fez o planejamento, a redução no computador e levou lá para a sala de cirurgia esse modelo 3D, o que a gente pretende, onde a gente pretende colocar a placa, a localização dos parafusos e a redução que a gente pretende fazer. Como fazer isso de uma forma um pouco melhor, aí com óculos especiais. Hoje, especificamente no mercado, a gente tem o HoloLens, que é um óculos da Microsoft. Estamos esperando novos óculos no mercado, a Apple está para lançar o dela, mas hoje o melhor que tem é o HoloLens. Então, esse é um exemplo que a gente usa na aula de anatomia externa e interna. Isso a gente fez muito durante a pandemia. Eu estou transmitindo esse campo de visão, então os alunos estão vendo o meu campo de visão, então isso é do meu campo de visão, e eu estou ensinando eles a fazer aqui um exame físico de ortopedia e uma anatomia palpatória, utilizando um modelo real, um paciente real, e modelos anatômicos 3D que estão no campo de visão. Então, a gente consegue demonstrar para o aluno o que a gente está fazendo, o que a gente está palpando, qual osso, ou se for dentro da ortopedia, qual fratura, e até mesmo para o paciente. Então, lembrando que isso foi transmitido ao vivo. A gente consegue também fazer o planejamento de uma cirurgia, que é um exemplo de uma fratura simples, que é uma fratura de clavícula, onde a gente fez aí primeiro o planejamento 3D, o fragmento lateral, o fragmento medial. Esses cilindros que vocês estão vendo são a posição dos parafusos, isso é o planejamento que a gente faz nos nossos casos. Então, a fratura, como a gente vai encontrar, a impressão 3D, só para a gente ter uma demonstração de tudo. E aqui é o local dos parafusos da parte medial e da parte lateral. E é isso que a gente vai replicar durante a nossa cirurgia. O campo de visão está um pouco abaixo, vocês não estão vendo a cirurgia, porque a gente está olhando para cima, então gravando em cima, e a cirurgia está no nosso olho logo abaixo. E aqui é um exemplo, então, de um planejamento 3D, de uma artroplastia total de ombro, tá? Vocês conseguem ver, então, o planejamento,
como que a gente pode fazer esse tipo de planejamento dentro do nosso consultório. E esse é o primeiro caso que a gente fez de realidade aumentada para uma prótese. Foi um caso que a gente fez em janeiro de 2017, logo que lançou o HoloLens. Então, era um caso com uma deformidade muito grande, a gente consegue posicionar o holograma para que a gente possa determinar a posição exata do furo central, nesse caso é uma glenoide muito alterada, com um enxerto muito grande. Então, o uso das tecnologias, visto que a gente não tem a navegação ainda no Brasil para prótese de ombro. Outra coisa que a gente pode fazer é o Remote Assist, que é a cirurgia assistida. Esse é o campo de visão de um cirurgião na Suíça, que é o Morritarra, fazendo uma prótese total de ombro. E eu estou acompanhando a cirurgia pelo meu computador, eu estou vendo o campo de visão dele. E aqui no meu computador eu estou apontando a seta do local da osteotomia e o Morri está vendo essa seta amarela lá no campo de visão dele. E a gente está falando, aqui que a gente vai fazer a osteotomia. Então, um exemplo de um Remote Assist. E esse é um exemplo também que a gente está utilizando para a artroscopia. Então, a gente consegue fazer o planejamento nesse caso, dos portais, uma coisa mais simples, a posição das telas. Hoje a gente tem ligado as nossas telas de artroscopia com a ajuda dessa empresa, que é a empresa RSK, e a gente consegue fazer a cirurgia ao vivo, sem latência nenhuma, colocando quantas telas forem necessárias. A gente testou aqui com 2 câmeras ao mesmo tempo, uma câmera pelo portal lateral e uma câmera pelo portal posterior. A gente consegue colocar a tela ao mesmo tempo e ter, ao mesmo tempo, as 2 telas, inclusive posicionadas da forma como ela seria, né? A gente consegue lateralizar a tela e consegue posicionar a tela da forma como ela seria, para pensando em procedimentos mais de de técnicas cirúrgicas mais complexas, que necessitem até uma espécie de navegação por artroscopia. E esse é um exemplo também do software dessa empresa, onde a gente fez no mesmo dia uma fratura de clavícula, onde a gente consegue ali já durante a cirurgia fazer o planejamento cirúrgico do que a gente quer, determinação de qual placa, o local dos parafusos, bem certinho a gente consegue já durante a cirurgia fazer isso sem uma pressa. E a gente consegue posicionar também a fluoroscopia, a gente consegue colocar qualquer tela que tenha, no caso a tela do fluoroscópio, direto na nossa cirurgia. Então, nesse caso, não precisa, era só para a gente checar o pós-operatório, mas se fosse uma cirurgia percutânea, como acabou de mostrar o Gustavo, a gente poderia posicionar em cima do paciente como se fosse uma cirurgia navegada. A gente consegue fazer discussão de casos. Esse aqui é o meu campo de visão, é esse escritório onde eu estou falando para vocês, e esse é um colega lá na Suíça, que é o Morritarra, e nós estamos fazendo uma discussão, então, de uma prótese total de ombro. Então, discutindo aqui a posição do implante. E aqui agora é o campo de visão lá do Morritarra na Suíça. Então, ele gravando o campo de visão, esse é o avatar, sou eu, e a gente discutindo esse mesmo caso, então, para vocês verem como que funciona a discussão à distância. A gente pode fazer uma mesa redonda com mais colegas, aqui 4 colegas de várias partes do mundo, fazendo também uma discussão de prótese, e fazer a cirurgia, na verdade, a 2 mãos, mas a 4 cabeças, com um colega na França fazendo a cirurgia e outros 3 colegas assistindo pelo campo de visão desse colega. E aqui um exemplo final, então, de uma discussão agora a quatro cabeças, a gente discutindo vários casos, eu no Brasil, um colega na Suíça, um colega na Inglaterra, com modelos 3D, com imagens de tomografia, com imagens de discussão, e a gente consegue fazer essa discussão, cada um mandando um para o outro o raio-x ou o modelo 3D, apontando dentro do raio-x, esse é um colega, o John, dos Estados Unidos, apontando, e a gente fazendo a discussão. E esse é o mesmo discussão, só que do ponto de vista do nosso colega lá da Suíça. Então, essa é a mesma discussão, é assim que hoje, alguns casos, a gente tem feito de discussão utilizando a realidade aumentada. E como que a gente pode fazer isso em nível hospitalar? Basicamente, hoje, para fazer esse nível de realidade aumentada, a gente precisa ter um óculos, e o óculos que tem hoje é da Microsoft, mas a gente tem um problema, a Microsoft não faz venda direta, você não compra esse óculos em loja da Microsoft, funciona apenas B2B. Então, você tem que ter um parceiro. E por muito tempo a gente não tinha nenhum parceiro no Brasil. Então, agora, recentemente, poucas semanas atrás, a gente montou uma parceria com uma empresa da Polônia, que tem a operação nos Estados Unidos e no Brasil, chamada Holo RSK, que daí tem um processo completo de integração com o PACS, de integração com o servidor do hospital, que é isso que a gente tem mais dificuldade hoje, é de como trazer essa imagem do PACS, do modelo 3D da tomografia, para o seu óculos. Então, com essa integração completa, a gente consegue fazer já planejamentos 3D
no próprio software, planejamentos 3D mais simples, mas no próprio software, e a integração também com vídeo de artroscopia ou laparoscopia, se for, e a integração com a fluoroscopia, fazendo uma cirurgia navegada percutânea, também utilizando a realidade aumentada. Fechando os 10 minutos de aula em ponto, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para a gente conversar a seguir. Obrigado, Bruno, pela pontualidade. Gostaria de chamar o Dr. Luiz Fernando Coco para falar sobre realidade aumentada na classificação do número proximal. Acho que seu microfone está desligado, Coco. Pronto, desculpem. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Obrigado. Então, tá bom. Bom, eu tinha programado uma aula e enquanto eu vi a aula dos colegas, eu acho que eu vou pular grande parte da minha aula porque não existe como eu complementar uma apresentação que foi feita até agora definindo precisamente a realidade aumentada, os exemplos, as possibilidades, os recursos. Eu acho que esgotaram o tema e de uma forma brilhante. Parabéns aos colegas. É um tema apaixonante, é um tema que eu utilizei parte dele para minha tese de doutorado, justamente utilizando o recurso que a realidade aumentada pode apresentar na classificação, no entendimento das fraturas da região proximal do úmero. Lembrando que é um tema que aparece em quase todo o congresso de trauma, em quase todo o congresso de cirurgia de ombro e cotovelo, por ser extremamente controverso. E ele é controverso com classificações que são consideradas clássicos dentro da cirurgia de ombro e cotovelo, mas que ainda assim não são classificações ideais. Quando a gente pensou na utilização desse recurso, foi justamente por imaginar que ou a classificação não é tão boa, ou o método diagnóstico que a gente utiliza na nossa rotina, ele precisa ser modificado. Lembrando que a realidade aumentada, ela não é ainda considerada oficialmente um recurso diagnóstico. Um exame que você pode pedir de rotina, ou que você faça de rotina, para que você possa entender a fratura. A gente não tem uma capacitação ainda de saber se a sensibilidade ou especificidade desse método pode considerar a realidade aumentada objetivamente como um exame de imagem capaz de trazer as mesmas informações que uma radiografia, uma tomografia e eventualmente uma ressonância possam apresentar. Opa. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse. E eu acho que já foi muito bem definido o que é realidade aumentada, né? Eu acho que essa situação, essa definição que foi apresentada, cabe precisamente, né? É uma tecnologia que ela permite sobrepor elementos, imagens virtuais em um ambiente real. Ou seja, para aqueles que são um pouco mais saudosistas, aqueles que são um pouco mais velhos, como o Dr. Nicola, eu acho que o primeiro contato que ele teve com realidade aumentada e que gravou isso na vida dele foram nos filmes de Star Wars, Guerra nas Estrelas, aquelas imagens, aquelas holografias que faziam a gente sonhar com conversar, com enxergar pessoas que estão em outras regiões do mundo e que com um sistema de som acoplado, você faz em tempo real um contato quase que direto, quase que humano com quem está do outro lado, né? Então, acho que isso trouxe as primeiras sementes aqui, fizeram eclodir a vontade de desenvolvimento da realidade aumentada. O mundo se tornou fiel a esse tipo de possibilidade, né? De engenharia, arquitetura, você pode criar um motor, por exemplo, um protótipo de um motor em realidade aumentada e você verificar uma eventual falha antes de colocar ele em prática. Então, a engenharia desenvolveu demais isso. Realmente, o mundo está às nossas mãos. Existe
uma infraestrutura ainda que a gente nem imagina que vai derivar desse recurso, né? E na área médica, como os colegas já mostraram, isso não vai ser diferente. Então, especificamente, particularmente nas fraturas, o uso da realidade aumentada para a fratura da região proximal do úmero, ela herdou tudo isso que foi discutido até agora. Em 2019, a gente começou esse trabalho em 2018. Nós levamos as considerações que foram feitas até agora, né? Será que as dificuldades em classificar as fraturas da região proximal do úmero, elas estão relacionadas ao padrão, ou seja, a classificação que não é ideal, ou o recurso que a gente utiliza para entender é que está ficando ultrapassado? Será que uma radiografia, uma tomografia podem trazer o mesmo grau de sensibilidade ou especificidade, ou mesmo acurácia que uma realidade aumentada, ou mesmo modelos de impressão tridimensional? Então, nós desenhamos um estudo basicamente comparando fraturas da região proximal do úmero que foram estudadas com radiografia, tomografia, a impressão do modelo tridimensional e a utilização da realidade aumentada. Nós comparamos essas mesmas fraturas entre 20 cirurgiões de ombro e 30 residentes, utilizando a classificação de Neer e a classificação AO, que são as classificações mais difundidas. Nós poderíamos fazer esse trabalho com qualquer outra classificação, classificações que acabam não sendo tão utilizadas, mas que trazem uma reprodutibilidade que esse método também pode abranger. Bom, como foi dito, há necessidade da utilização de um óculos, né, específico. Aqui está o nosso modelo, olhando para um holograma posicionado na frente dele, onde ele podia se deslocar, ele se movimentava ao redor da fratura e posicionava a imagem para ver se o tubérculo maior realmente estava destacado, como o Neer propunha, se a fratura tinha um traço formando um head split, e aí também trazia uma interpretação diferente. E o interessante é que a imagem ela é possível que você tire a glenoide, você consiga olhar a cabeça diretamente na superfície articular dela, né? Ela faz uma supressão da glenoide de toda a escápula ou da clavícula ou de como você desejar. Lembrando que essas imagens elas são formadas através de um software que deriva da própria tomografia do doente, né? Então você pode fazer isso com qualquer fratura, desde que a tomografia permita e tenha sido salva da forma correta. Bom, como foi dito, os óculos eles têm uma certa dificuldade de serem obtidos, o que limita, o que dificulta a popularização desse recurso, imaginando ainda que ele não deixa resíduo, que ele é reprodutível em qualquer lugar que você esteja. Você pode estar no centro cirúrgico, você não precisa de negatoscópio, você não precisa de um computador preso na internet, você pode ter acesso de uma maneira muito rápida, muito fácil. E hoje você não precisa sequer deambular ao redor. Nos óculos iniciais, a tecnologia que a gente utilizou para fazer as primeiras publicações, a primeira linha de pesquisa, você se deslocava ao redor da imagem. Hoje, com o próprio aparelho de controle de videogame, você pode ficar sentado e você deslocar a imagem, e a imagem se movimentar na sua frente em todos os planos que você desejar, frontal, axial, sagital, coronal, enfim, sem você ter a necessidade de se deslocar ao redor da imagem. E o que a gente encontrou no nosso estudo, né? O nosso estudo ele traz, sim, uma vontade de pesquisar cada vez mais sobre o assunto. A realidade aumentada apresentou uma concordância substancial entre os avaliadores quanto à classificação utilizada, tanto de Neer quanto na classificação AO, com concordâncias muito altas. Lembrando, né, para quem lê o trabalho, para quem se interessar, que não necessariamente elas estejam corretas. Mas uma vez vista a imagem na tomografia e a imagem na radiografia, o que você considerar 3 partes, 4 partes, ou uma classificação A, B ou C, usando radiografia e tomografia, você vai também reproduzir essas imagens, essas classificações, com a realidade aumentada. Então, ela se mostrou extremamente benéfica, estimulante para que a gente possa utilizar isso no diagnóstico. Classificações de Neer e classificação O tiveram resultados muito semelhantes na concordância.
Então, a partir dela, nós fizemos outros trabalhos, outras publicações, utilizando o modelo de impressão tridimensional. Aí sim, mais que a imagem, nós começamos a palpar, a sentir o modelo, ver qual que é o tamanho da peça, o melhor posicionamento da placa. Eu acho que para uma apresentação de 10 minutos, que eu não quero estourar ainda o tempo, é extremamente estimulante, é desafiador, e eu acho que é um recurso que, embora, repetindo, né, ainda não seja considerado um método diagnóstico oficial, onde você, como o trabalho que nós fizemos, nós tivemos o vínculo, a participação também do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista, e nós, do Departamento de Ortopedia, nós não podemos considerar oficialmente um método diagnóstico, isso não é ensinado na formação do médico residente em músculo esquelético, né? Mas, sem dúvida alguma, ele está sendo utilizado como uma ferramenta cada vez mais popular para a interpretação de fraturas, seja da região proximal do húmero, do acetábulo, do calcâneo, do talos, onde a anatomia não é uma anatomia tão regular. E você conseguir enxergar por planos diferentes pode mudar, assim, tanto sua classificação e a proposta terapêutica, né? Uma fratura, às vezes, a via de acesso cirúrgico, vias combinadas para fragmentos ósseos que você considere inacessíveis por algum dos lados, você pode usar a realidade no intraoperatório, por exemplo, para saber se você consegue chegar por outros acessos. Então, eu acho que essa era a minha participação. Eu sou um entusiasta do assunto, acho que tem um baita espaço para desenvolvimento tecnológico, para formação médica e claro, para assistência também. Tá bom? Parabéns aos colegas, eu achei extremamente bem desenvolvido a indicação do tema e as considerações que os colegas mostraram. Parabéns. Obrigado, Coco, pela apresentação. Gostaria de chamar o Bruno para retornar para compor sua mesa, por favor. Eu gostaria de chamar os colegas Dr. Marcel, Dr. Nicola, Dr. Renato, Dr. Carlos Andreoli, para a gente fazer uma discussão aí sobre novas tecnologias na prótese do ombro. Eu vou aproveitar que a gente está aqui para passar alguns slides. Gostaria só de pedir para o pessoal da técnica aqui me liberar aqui para a gente passar os slides, por favor. A gente vai seguir, eu vou demonstrar alguns slides em questão de 3, 4, 5 minutos, não devemos passar disso, e depois o doutor Nicola tem um caso para demonstrar também, e a gente parte para a discussão, certo? Luiz, eu acho que você pode cancelar o compartilhamento da tela, por favor. Obrigado. Ótimo. Então, essa é a mesa que está chamada aqui. Acho que a maioria de vocês aí não... Nenhum desses colegas aqui precisa de apresentação perante os cirurgiões de ombro. Então, está aqui o currículo de todos os colegas. E os objetivos de falar de novas tecnologias em prótese do ombro, a gente tentar trazer alguns assuntos, esses são assuntos que a gente pode discutir, impressão 3D, realidade virtual e aumentada, que acabamos de falar, o Luiz também, o próprio planejamento 3D, com software de planejamento 3D, inteligência artificial e próteses personalizadas. Esses são possíveis tópicos desses próximos minutos que a gente tem aí de discussão. Então, eu vou mostrar primeiro alguns exemplos para a introdução do que são essas tecnologias, a impressão 3D, no caso da prótese, para fazer uma avaliação da retroversão, no caso aqui uma inclinação, ou para avaliar glenoides já bem alteradas, onde você precisa ter um planejamento de um augmentation, de um enxerto, alguma coisa de uma forma um pouco separada. A criação de guias personalizados, que são os PSI, que também fazem parte aí do tópico de impressão 3D. Aqui alguns exemplos. O software de planejamento 3D, que temos vários no mercado. No Brasil, o que a gente mais conhece é o Blueprint, não é o único, tem o da Exatec, que também está disponível no Brasil, e da Zimmer, mas que são também novas tecnologias ao uso da prótese do ombro. Esse é o exemplo do software que tem aqui. A realidade aumentada, que a gente já comentou, agora só simplificando aqui um pouco, exemplificando o que é a realidade aumentada no caso de uma prótese, o planejamento de uma prótese total anatômica de ombro. Então, são os tópicos. E a inteligência artificial, eu trouxe aqui só um briefing, um começo, assim,
é um texto aqui, uma história clínica de um paciente fictício que teve uma cirurgia de manguito rotador em 2014, que tinha elevação frontal naquela época 170, a dor era 3 em 10. Em 2018, a dor foi para 5, ele fez 2 infiltrações em 2019, e hoje a elevação está em 110. Então, imagina que isso é um prontuário médico, é uma história clínica que está guardada em algum lugar, e como que a gente pode utilizar isso, né? A inteligência artificial a nosso favor como médico. Aqui um exemplo, então, a gente treinou uma inteligência artificial para ler esses recados, esses Electronic Medical Records, esses prontuários eletrônicos. A gente consegue fazer perguntas, então, para a inteligência artificial. Por exemplo, como que o paciente estava depois da cirurgia de manguito rotador? A inteligência responde, estava sem dor, a dor era 3,10, a rotação externa era 45. Depois eu pergunto, o paciente recebeu alguma infiltração? E a inteligência responde que recebeu infiltração de acordo com o prontuário. Eu pergunto para ela como que eu estava depois da cirurgia em 2014. E ela responde que estava sem dor, a dor era 3,10, a elevação era 170. Posso perguntar como é que era o meu score ACEs, posso perguntar como que estava a dor e a elevação frontal, e a inteligência consegue avaliar isso. E finalizando, o que deixa a gente mais assustado é que a inteligência artificial também consegue interpretar dados. Eu pedi como que era a minha evolução de 2014 para cá. E eu nunca disse no prontuário que o paciente piorou. Eu disse que a dor dele era 3 e depois foi para 7. A inteligência não sabe que isso é pior. Eu disse que a elevação estava 170 e depois foi para 110. E a inteligência conseguiu interpretar que o paciente piorou, então a dor piorou de 2014 para cá, e a mobilidade, o range of motion, também piorou. Então, esses são futuros que a gente vê aí de tópicos de discussão para falar sobre prótese de ombro. Nicola, vou te convidar a mostrar o seu caso. Compartilhando, hein? Sim, estamos vendo. Vocês estão vendo o modo apresentação, não? Estamos vendo os slides, Nicola, ainda não está no modo de apresentação. Agora sim. Então, esse é um paciente, eu vou ser rápido na história dele, é um paciente, eu atendi ele a primeira vez em 2013, ele tinha 25 anos, tinha dor e limitação do ombro. Naquela época, ele tinha sido submetido a uma artroscopia em outro serviço, tinham colocado umas âncoras posteriores nele. Vejam que nessa época ele tinha 25 anos. 2 anos depois, com 27 anos, ele já tinha essa radiografia. Vocês gostariam de comentar por aí, igual um caso clínico? Na verdade, eu estava pensando em discutir alguma coisa do ponto de vista de imagem. Bruno, não sei quanto tempo a gente tem. Nicola, nós temos 20 minutos, eu acho que a gente temos bastante tempo aí para discussão. Estamos bem no horário. Então, o que vocês acham? Coquinho, você que está me chamando de velho aí? Bom, Nicola, os seus óculos, que eu não conhecia você com esse aspecto, mostram a realidade do que a gente enxerga aqui também. Então, me parece que um paciente que tem uma artropatia degenerativa, né, com osteofitose já de depósito, uma lesão com esclerose subcondral e uma retificação da convexidade da cabeça humeral na fotografia da direita, né? E na incidência axilar, ele parece até subluxado posterior. O ângulo da glenoide me parece um pouco posteriorizado. Eu não sei se isso às custas do processo degenerativo ou da anatomia dele mesmo, funcional, onde ele tem uma retroversão da glenoide um pouco mais acentuada, que poderia ajudar um pouquinho aí nessa subluxação posterior. Mas toda essa degeneração articular que ele tem acaba instabilizando muito o ombro, né? Ele muda, às vezes, num processo um pouco mais rígido da amplitude, mas quando a gente faz extremos do movimento e a cabeça não está tão alinhada com a glenoide, às vezes ela subluxa nas amplitudes máximas da cabeça, né? Mas um caso bem avançado de degeneração num rapaz novo, né, Nicola? Anos, né? Prognóstico muito ruim, né? O Zan. Oi. Então, o que você me diz dessas glenoides B0, da possibilidade de ser uma glenoide B0 ou ser alguma coisa constitucional do paciente, uma subluxação posterior fixa
que o colega tratou com uma tentativa de estabilização por artroscopia. Qual que é a sua opinião disso? Bom, Nicola, você me provoca porque você sabe que o doutorado que estou prestes a concluir são sobre as glenoides aí nas artroplastias totais anatômicas, né? Bom, essas B0, um estudo prévio, né? Quando você vai fazer um tratamento, tudo bem, é um caso pós-traumático de uma instabilidade. Dificilmente, a gente sabe que na nossa prática, a gente acaba fazendo uma investigação apropriada sobre a anatomia normal desse paciente, né? Provavelmente é um caso submetido a uma redução em pronto-socorro, né? Levado no consultório, talvez se peça uma ressonância magnética, onde possa ter uma fissura, né, labral, alguma coisa assim, e parte-se direto para uma estabilização. Logicamente que não cabe aqui a gente discutir se examinou correto ou não corretamente. Agora, o que a gente vê com um pouco mais de calma, né, nas discussões nossas em ambiente acadêmico, é que tem pacientes que têm mesmo uma versão diferente das glenoides, né? Não acredito nessas imagens que se trate de uma glenoide que tem uma versão anormal posterior natural, né? Até pela imagem mais à direita, na tentativa de um axilar, a gente sabe que, às vezes... Opa, calma aí que veio um barulho diferente. Que, devido a uma estabilização, às vezes, se você tiver um desequilíbrio das partes moles, você pode ter esse tipo de deformidade, né? Uma subluxação posterior, aí já faz um osteófito aí, tipo barba de bode, e há um predomínio dos rotadores internos, levando a uma sobrecarga posterior, e isso é um desgaste, né? Aqui na ressonância dá para ver direitinho que é uma glenoide já que está querendo virar uma de B0, né? Que seria aquela que pode ter uma erosão exclusivamente central, mas que você não tem uma migração medial da cabeça humeral, está virando uma tipo B2, né? Difícil a gente acreditar que isso seja uma versão normal de uma glenoide, né? Eu acredito que isso daí é uma glenoide artrítica. Deixa eu ver a opinião do Andreoli. Andreoli? Não. Boa tarde aí. Obrigado aí pelo convite, Tá bom, Nicola. amigo? Tudo bem, pô. Estamos com os amigos aí. Parabéns, Bruno, pelas aulas. Pouco. Eu acho que a evolução dele desses 2 anos, Nicola, se ele perdeu a amplitude de movimento ou não, às vezes acelera um pouco, né, essas alterações. Se ele já tinha uma lesão anterior, é difícil, mas que às vezes a limitação de movimento às vezes pode levar a essa subluxação posterior e provocar essa degeneração. Eu acho que ela vai progredir, que nem o Zan falou. Eu acho que essa deformidade se ele realmente tiver restrição de movimento de amplitude, isso vai progredir. E tem a restrição. Então, agora a conduta a gente vai discutir. Mas realmente essa limitação com essa artrose, naquela radiografia, agora mudou um pouquinho, porque tinha um espaço articular ainda, né, um grau 2 aí de uma classificação lá então, talvez em 2015 o cara opera a luxação, você fazer um release artroscópico para liberar a amplitude de movimento dele, eu acho que em 2015 dava. Agora já começa a complicar, porque ele tinha... a foto da restrição é 2017 agora, né, Nicolau? 2015 e agora... 15. Esses anos. Então, essa restrição que ele tinha, Nicolau, eu acho que a tendência seria aumentar realmente o desgaste e a artrose dele. Bruno, você acha que cabe algum tratamento diferente aí agora? Eu esperava, Nicola, antes de ver a ressonância magnética, que esse paciente tivesse uma displasia posterior da glenoide. Mas com a ressonância, isso meio que descartou para mim. Realmente, não me parece uma displasia que eu consiga corrigir cirurgicamente para evitar essa subluxação posterior. O diagnóstico aqui, né, do qual que é a causa do problema,
se é uma instabilidade posterior, se é uma contratura, se é um problema de partes moles ou especificamente um problema ósseo, a gente ainda não pôde definir. A gente vê que houve uma piora importante aí da instabilidade posterior, né? Essa luxa está praticamente subluxado, mas está quase luxado posterior ali nas imagens de axilar e perfil. Esse é um paciente que tem aí uma artrose, dá para se dizer quase como uma luxação, uma subluxação posterior do ombro. É um caso que eu acho que tem que ser discutido, não deve ser tratado só como um ombro artrítico, é um ombro artrítico instável. Então, nessa época aqui, há 2 anos atrás, ele estava com uma dor muito intensa, muito intensa, muito intensa. Já vinha discutindo tratamento com ele fazia tempo, uma dor intensa. E era hora de fazer alguma coisa, porque não tinha mais o que fazer. Não, eu tenho uma questão que me chama muita atenção, e eu costumo sempre discutir isso, e eu acho que assim, não sei se eu hipervalorizo essa ideia que eu tenho, mas eu acho que existe um ponto na aquisição tomográfica que é uma coisa que é complicada. Por exemplo, quando você vai fazer uma tomografia de um paciente, simplesmente o biomédico vai lá e ele joga uma grade em cima do ombro do doente. Então, a gente não tem alinhamento de eixo nenhum. Como eu posso confiar num exame de imagem e basear um conceito ortopédico que vem há 40 anos, não sei, não estou falando da tomografia europeia, estou falando, pelo menos das tomografias aqui em São Paulo, num tipo de exame de imagem que você não tem uma correção de eixo e se classifica, se trata, todo mundo fala glenoide B1, B2, B3, B não sei o quê, BC, D. Eu queria saber a sua opinião a respeito do exame de tomografia. Eu vou até já mudar, né, para tu ver. Claro que são exames em tempos diferentes, mas a ressonância me parecia uma glenoide normal, e agora essa tomografia já não me parece uma glenoide tão normal. Quando eu falo de displásica, né? Aqui, olhando na imagem de tomografia, ela parece que praticamente não tem um vault na região posterior. Se você fosse traçar a linha de Friedman, claro que não é nesse plano que a gente faria, mas já parece ser uma glenoide, uma escápula, uma glenoide bem alterada. A gente não tem essa resposta, né? Porque o ideal seria até fazer uma tomografia em pé, para a gente poder ter a posição exata, para que não tenha mudança. O que a gente tem de melhor, eu acho, hoje, Nicola, é utilizar o Best Fitting Sphere, que, na verdade, que você pegar a cabeça do húmero e não olhar num corte só, né, e sim olhar a esfera, cabeça do húmero como um todo, em relação à parte central da glenoide. Eu acho que essa hoje seria a fórmula mais correta da gente tentar entender essa deformidade do ponto de vista tridimensional. Eu não sei se é isso que você me perguntou, se era para esse lado que você estava caminhando. A caracterização radiográfica da glenoide tipo B2 ou C. Como que a gente pode fazer uma caracterização se a gente não tem uma correção de eixo? Se o exame que a gente usa, quantas vezes, por exemplo, já aconteceu comigo, de você fazer uma prótese total, você fala, não vai caber o componente glenoidal para essa tomografia, que você olha, tem uma tomografia extra rasa. Você olha um raio-x, você bate o olho e fala assim, dá para fazer. Por quê? Porque eu acho que ela não tem a correção do eixo. Então, o que é a minha impressão? A minha impressão é que quando a tomografia faz o corte, ela faz o corte, eventualmente, em algumas situações, de forma oblíqua. Como que a gente vai valorizar uma imagem bidimensional se a gente tem um corte que não é um corte que está respeitando o eixo? Por exemplo, quando a gente não pode mexer no MDR para ajustar esse corte. É isso que eu me refiro, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês já pensaram nisso, se isso é uma coisa que realmente... Porque a gente baseia o tratamento de um doente desse num exame bidimensional. Então, eu queria a opinião de todos vocês aí. Ô, Nicola, me permite falar? Claro. Eu acho que você... Faz tempo que eu não ouvia você dizendo coisas tão boas, Nicola. Você sabe com quem eu aprendi, né? Meu professor. Eu acho que você matou a pau.
o posicionamento do doente ele não é corrigido para a gente ver o eixo, o longo eixo no AP, no perfil, né, nos cortes, onde você tem a segurança de saber que aquela tomografia reproduz exatamente o que você vai encontrar no intraoperatório. E às vezes aquilo que você fala assim, ó, eu passei já por isso que você falou, não, putz, eu acho que aqui não vai caber a glenoide, ela vai ficar rasa. E quando você entra para a cirurgia, às vezes você fala assim, puxa, nossa, sobrou. E o contrário também acontece. Você vê na tomografia e fala, não, aqui cabe a glenoide, tranquilo. Um parafuso na frente vai muito bem, o outro parafuso para trás, você fala, nossa, vai vazar a glenoide. E são parafusos muito desproporcionais. Então, eu acho que isso que você falou, nossa, eu concordo plenamente. Não existe uma correção de eixo na tomografia que te dê segurança para você dizer exatamente como você vai se comportar com a glenoide. Acho que você falou Andreoli, Zan, obrigado. Nicola, essa sua colocação é perfeita e eu acho que complica mais no tipo de caso que você mostrou num cara jovem, quer dizer, essa glenoide B2 que evoluiu aí de B0 para B2, ela vai mudar minha conduta? Eu vou fazer uma cap, uma parcial, uma total, uma reversa num cara de 20 anos. Eu acho que a evolução com a limitação de movimento dele, se o release em 2015, o release artroscópio, 2017, talvez uma cap, agora com essa evolução, então eu fico em dúvida agora na conduta. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você que trata muito atleta, em que situação você indicaria um release artroscópico para uma osteoartrose? Eu acredito que, assim, quando trava o movimento, o ganho de movimento, mas na idade dele que ele tinha, eu acho que sempre vale a pena tentar uma vez, Nicola. Mas mesmo com essa subluxação que ele tem? Não. Sim, mas não, agora não dá. Mas naquele comecinho, talvez. Mas a deformidade era muito grande. Por isso que eu estou caminhando para a artroplastia, né? Porque a perda de movimento dele continua e vai evoluir. E a glenoide está evoluindo. Zan, agora a dúvida é o tipo de prótese que eu vou pôr aqui. Zan, e agora, Zan? Você que é o rei da glenoide, o que nós vamos fazer? Agora você complicou bem. Então, sabe qual é a minha dificuldade? É como o Bruno tinha falado agora, eu não sei te classificar se chama glenoide displásica. Obviamente, eu vi uma evolução, então eu acho que ela não é displásica, né? Ela não era assim. Então, é quase que um B3, né? Porque já tem uma subluxação de, sei lá, muito mais que 80%, né? Eu concordo com o Andreoli, eu acho que enquanto você ainda tinha uma articulação viável, cêntrica, num paciente com uma idade tão precoce assim, um procedimento de um release um release artroscópico, tentando trazer um melhor balanço das partes moles, cabia. Agora, obviamente, não tem como. Se nós formos ver o que a literatura nos diz, que essas angulações acima de 15, 20 graus, não tem como, teoricamente, a gente fazer uma estabilização através de uma artroplastia convencional, né? Porque você não consegue fazer uma correção através só de uma fresagem, né, da porção anterior. Então, aqui, a gente já está falando numa articulação que você vai ter que fazer uma compensação posterior. Hoje em dia, a gente até tem algum material aí disponível no Brasil que já tem essas glenoides com compensação, né? A gente também tem alguns artifícios de fazer uma compensação biológica através de enxerto, né? E nesse caso do paciente, ao meu ver, nesse momento, muito difícil de você trazer de novo qualquer ganho para esse paciente, a não ser com a utilização de uma artroplastia. E aí a gente vai entrar nessa discussão, né, meu queridão? Se é uma artroplastia... Eu sei que você quer ouvir de mim, mas talvez eu não vou te dar esse mole de te falar. Nicola, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a gente tem exames diferentes, né? A ressonância talvez não demonstrando essa deformidade tão grande e depois uma tomografia demonstrando uma retroversão muito grande. Então, a gente está achando que houve uma evolução, mas a gente está comparando exames um pouco diferentes do mesmo paciente. Uma pergunta, até resposta rápida. Você acha que essa retroversão é causa ou consequência dessa subluxação?
Não, Ele já tinha essa retroversão, essa displasia, e por isso subluxou? Ou foi a subluxação que gerou essa retroversão? Uma opinião, eu sei que você não tem certeza. Tem um conceito fantástico para mim, que para mim, é do maior gênio da cirurgia do ombro, que é do Gerber. E é uma ideia, assim, já tem algumas publicações a respeito, mas o que ele diz? Ele diz que quando o paciente tem um acrômio reto e sem cobertura posterior, o paciente tem uma tendência de subluxar posterior. Então, ele acha que isso é uma subluxação fixa posterior. Ele acredita, e eu vi uma aula dele fazendo isso, que isso pode ser corrigido logo no começo, fazendo uma osteotomia do acrômio. Teve um caso que ele fez uma osteotomia do acrômio no paciente sem artrose e levou isso de volta. Quantos casos a gente já não viu de paciente com essa subluxação que é irreversível, de algum colega indicar algum procedimento, tipo uma artroscopia ou um enxerto posterior? Na minha visão, isso é uma doença que o paciente nasceu. Eu tenho o raio-x comparativo dele, dos dois lados. Eu fiz desse lado, ele tem um acrômio pequenininho e reto. Se vocês procurarem na literatura, tem esse artigo do Gerber, é fantástico. É um conceito diferente que explica ou tenta justificar esse desbalanço, a falta de cobertura posterior. O outro lado ele não tem nada, o outro lado é normal. A gente pode pensar, então, nesse raciocínio do Bruno, que talvez a cirurgia tenha piorado uma situação que era um ponto de equilíbrio que ele se encontrava, né? Que esse retencionamento, Mas, assim, essa fixação. Existe essa situação em indivíduo jovem, né? Existem alguns pacientes extremamente jovens que têm o lenoide B2. Da onde ela veio? É um desequilíbrio muscular? Isso é mecânico? É neonato? Nasceu assim? Para mim, é uma falta de equilíbrio, um ajuste pequeno que faltou para a articulação que levou a essa subluxação com o crescimento da pessoa. O que você acha? O problema, Nicola, é que você documentou tão bem que a gente tem uma tomo B0 e uma ressonância sem alteração. Então, essa sua documentação que Mas foi não louca. sei, André, olha, eu acho que o tipo de imagem também, às vezes, dificulta e complica, porque a gente não pode fazer uma comparação homogênea. Porque eu acho que cada aquisição de imagem, dependendo do eixo que ela faz a aquisição, eu não sei como que é na ressonância, mas na tomo, se você fizer ressonância, cada uma é diferente. Por isso que eu critico, assim, o conceito que a gente tem ortopédico até hoje é baseado num corte de uma tomografia num nível que a gente desconhece, que o cara estabeleceu lá biplanarmente, tanto que o Walsh depois modificou para o modelo 3D, mas o conceito de tratamento ortopédico para artroplastia está baseado nisso daí. Bruno, professor Walsh ensina a fazer o quê num caso desse? Ele fala que tem que fazer reversa. Reversa com enxerto e taca no pau, né? Só para avisar, pessoal, nós temos mais 2 minutos, tá? Antes da sala então, rapidinho, fechar. só para você mostrar o que você faria na sua programação pré. O que você faria, Bruno? O que você fez aí? Não, não é o que eu fiz, não. Eu quero saber o que você faria. Quantos anos, Nicola? Ele tem... Desculpa. Faria o planejamento do enxerto na minha 30, programação e faria uma bioreversa, rapidamente falando. E você, Andreoli? Você faria o quê? Putz, grila. Cientificamente, numa mesa aqui, eu falaria reversa, mas, eu faria... eu vou na... por incrível que pareça, eu iria numa queda. Assim, eu abriria, faria o corte e olharia melhor essa glenoide ao vivo, Nicola. 30 anos... Pouquinho. Reversa com 30 anos, tudo bem, cientificamente eu falaria isso, mas isso que eu estou falando, eu correlacionaria o perfil do freguês com o exame perfeitamente demonstrado e a expectativa. E sendo honesto, eu não sei se eu operaria, tá? Acho que eu mandaria para alguém com experiência que nem vocês aí para operar. Mandaria para São Paulo. Esse cara uns 10 anos. A total commentation posterior, eu acho que eu iria mais em total do que reverso, com 30 anos. Mas você tiraria na fresa, Andreoli? 100%, né? Ali tal, aquele total anterior. A conta que a gente fez naquele negócio lá, dava 30%. 30 graus, desculpa, mais ou menos, por 27 graus. No livro tá que você não corrige até 15, aí já te dá um medo, já dá um frio na espinha, você fala assim, o que eu vou fazer? Não, pela idade dele e pelo perfil, isso que eu tô falando, uma coisa, não é, claro, outra casa dificílimo, mas eu ia mais para total, viu? Assim, ou até a cap, viu?
aqui na mesa, cientificamente, eu falaria a reversa, mas ali com 30 anos eu tenho dúvida, Nicola. Geralmente é um caso muito difícil. Zanda Glenoide. Olha, eu assim, eu talvez, o único método de eu conseguir uma correção dessa versão, eu acho que com as próteses exclusivas em polietileno é muito difícil, porque a compensação delas mostra na literatura que não é tão boa. Talvez eu fizesse uma prótese anatômica usando metalback e com um enxerto para correção da versão. Mesmo a literatura abominando esse tipo de procedimento? Né? A glenoide, o que a gente conversou algumas semanas atrás, ela já foi um problema maior nas artroplastias, né? Hoje em dia, as soluções, né, tecnológicas aí com esses novos implantes em metalback têm conseguido alguma evolução em relação à soltura, à formação de linha de radiolucência. É que eu acho que as em polietileno, para esse tipo de deformidade, acho que não vão satisfazer as nossas... Esse que era o problema dos maus resultados, né? O trabalho do Zan vai trazer um dado interessante para a gente. Nicola, estão me mandando mensagem aqui que a gente precisa encerrar. Mostra para a gente rapidinho o que você fez aí. Eu gosto de fazer uma simulação prévia para ter certeza do objetivo que eu vou atingir. Eu calculei aproximadamente um enxerto para poder colocar, usei um metalback com enxerto posterior. Fiz um enxerto posterior, angulado, consegui um alinhamento adequado, eu acredito. Eu usei o modelo, ele não ganhou 100% do movimento, mas está felicíssimo, porque melhorou a dor dele bastante. Só a tomo para ver como ficou, quer ver? Acompanhar direitinho agora, né? Porque a chance disso... Ele está com 1 ano de pós-operatório. Isso desmistificou uma ideia que eu tinha na minha cabeça, que você nunca corrigiria uma subluxação posterior, que essa prótese ficaria estável. Se você corrige a angulação da glenoide, você tenta restaurar a joint line, que é a altura ou a linha nativa da glenoide, você consegue reequilibrar a cabeça. Olha a posição da cabeça em relação ao eixo da glenoide. Eu não acreditava. O que eu aprendi até hoje, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz, deu certo, não sei como. Eu não sei se eu perdi o juízo momentaneamente, né? Em algum momento. Não, cara, Nicola, eu vou só avisar falta de juízo que que eu tive repentina. Que a gente vai ter que encerrar. Eu queria só agradecer. A gente pode continuar essa conversa num segundo momento. Queria agradecer todo mundo, vocês, na verdade, primeiro a vocês por estarem disponibilizando o tempo de vocês, todo mundo da equipe do Summit.